E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós abordaremos o tema processos de separação de misturas. Então, vamos lá, turma? Antes ainda de estar falando o que é uma mistura, a gente precisa entender bem o que é uma substância. Porque se a gente entender o que é uma substância, a gente vai conseguir entender o que é uma mistura. Tá joia, turma? Então, primeiramente, vamos estar falando aí sobre substâncias puras. O que vão ser essas substâncias puras? São aqueles materiais, turma, que apresentam composição química juntamente com suas propriedades físicas e químicas constantes em certas condições de pressão e temperatura. Ok, turma? Então, o que é uma substância pura? Uma maneira simples de vocês entenderem o que é uma substância pura é vocês imaginarem como que é formada uma substância. Aí vocês imaginam que vocês estão olhando microscopicamente. Aí vocês vão ver lá várias partículas, várias moléculas que compõem aquela substância, certo? Se vocês olharem lá todas e verem que todas as moléculas, todas as partículas que compõem essa substância são iguais, então isso se trata de uma substância pura. Agora, se você estiver olhando lá e tiver partículas diferentes compondo essa substância, aí no caso nem vai ser mais substância, tá certo? Aí a gente vai ver que vai ser uma mistura, tá joia? Mas antes ainda de avançar para o conceito de mistura, vamos continuar falando ainda sobre as substâncias, porque elas são divididas em substâncias simples e substâncias compostas. O que é uma substância simples? Uma substância simples, pessoal, vai ser uma substância que vai ser formada por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, aqui, ó, H2. A gente sabe que o H é de hidrogênio, certo? E esse 2 aqui indica quantos átomos tem nessa molécula. Então, o H2, o gás hidrogênio, é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio. Então, são átomos do mesmo elemento químico, certo? Por isso, é uma substância simples. Toda substância simples ela vai ser sempre formada por átomos do mesmo elemento químico. Substâncias compostas. As substâncias compostas, turma, vão ser aqueles compostos químicos que vão ser formados por átomos de elementos químicos diferentes. A gente pode estar citando como exemplo o CO2, que é uma molécula formada por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, certo? Então, observem que tem átomo de carbono e tem átomo de oxigênio. Então, são elementos químicos diferentes, por serem elementos químicos diferentes compondo essa substância. Então, trata-se de uma substância composta. Aqui, turma, nós estabelecemos uma relação entre o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Uma substância pura, ela vai sempre estar apresentando uma composição fixa. Por isso a gente diz que numa substância pura, ali só existe uma única substância que forma essa substância pura, tá certo? Outra característica é que as substâncias puras apresentam ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidades constantes em dadas condições de temperatura e pressão. Ou seja, turma, uma substância pura ela vai estar apresentando ali valores fixos de ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Dito isso, turma, a gente já consegue pensar no conceito de mistura. A mistura, pessoal, vai ser um material que vai ser formado por duas ou mais substâncias. Uma característica importante da mistura, pessoal, é que apresentam temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidades variáveis. Ou seja, diferentemente das substâncias puras, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade, eles não vão estar apresentando valores fixos. Aí, outra coisa interessante da gente estar falando também é sobre a classificação das misturas, tá joia? As misturas, elas podem estar sendo classificadas em misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Como que eu vou saber se é uma ou se é outra? Então vamos entender primeiramente o que é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea, pessoal, vai ser aquele tipo de mistura que vai estar apresentando um aspecto uniforme, com uma única fase. Então a gente fala que as misturas homogêneas são misturas
monofásica. Tá joia? Professor, não entendi o que é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea, pessoal, é uma mistura que quando você olha para a mistura, você não consegue estar diferenciando quem que está presente ali naquela mistura. Tá joia? Vamos entender melhor citando alguns exemplos. Por exemplo aqui, soro fisiológico. O soro fisiológico ele é composto de 0,9 gramas de cloreto de sódio para cada 100 ml de água. Quando você olha o soro fisiológico, você consegue identificar onde que está o cloreto de sódio, onde que está a água? Não consegue, né, turma? Porque eles estão ali misturados de maneira uniforme. Então, por isso que se trata de uma mistura homogênea. Outro exemplo que a gente pode estar falando é o caso do álcool hidratado, que é formado por etanol e água. Você consegue identificar aí no álcool hidratado onde está a água, onde está o etanol? Claro que não, né, galera? Então, se você não consegue estar diferenciando onde que está cada um, você consegue ver apenas ali um aspecto uniforme, trata-se de uma mistura homogênea. Aqui tem um exemplo da gente misturar a água com açúcar. Vai formar essa solução aqui. Você consegue estar diferenciando onde que está a água, onde que está o açúcar? Não. Então, por isso, trata-se de uma mistura homogênea. E outra coisa importante da gente estar falando, turma, é sobre componentes. Em uma mistura, a gente chama de componentes aquelas substâncias que estão presentes nessa mistura. Por exemplo, nessa mistura de água com açúcar, há dois componentes, concorda comigo? Ou seja, há duas substâncias. Uma é a água e a outra é o açúcar. Tá joia? Então, existem ali dois componentes. Porém, apresenta uma única fase. Tá certo? Mas por que apresenta uma única fase? Porque você só consegue ver aqui, turma, um aspecto uniforme. Você não consegue ver mais de uma coisa nessa mistura. Então, a gente diz que existe ali apenas uma única fase. Toda mistura homogênea, pessoal, ela vai sempre estar apresentando uma única fase. Se apresentar mais de uma fase, não é mistura homogênea. Agora falamos sobre misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas vão ser aquelas misturas, pessoal, que a gente vai conseguir diferenciar quem que está presente ali naquela mistura. Porque vai haver ali uma diferenciação de fases, tá joia? Por exemplo, numa mistura de água e óleo. A gente está vendo aqui essa mistura. Vocês conseguem ver onde está a água? Claro que consegue, né, galera? A água está aqui, ó. E onde está o óleo? O óleo está aqui, na parte superior. Tá joia? Então, a gente consegue ver duas coisas nessa mistura. Então, isso se trata de uma mistura heterogênea. As misturas heterogêneas, elas vão estar apresentando mais de duas fases. Tá joia? Então, sempre que tiver mais de duas fases, é mistura heterogênea. Aí eu pergunto a vocês, quantas fases tem nessa mistura, turma? Tem duas, não é? Aqui, ó, uma fase onde está a água e outra fase onde está o óleo. Concordou comigo? Quantos componentes que tem nessa mistura? Professor, o que é componentes? Os componentes, pessoal, são aquelas substâncias que formam essa mistura. Então, são dois componentes, concordam comigo? Um componente é a água, o outro componente é o óleo. Agora, turma, nós falaremos sobre o foco da nossa aula, que é a separação de misturas. O que consiste na separação de misturas? Como o próprio nome pressupõe, pessoal, a gente vai separar os componentes dessa mistura, tá joia? Então, a separação de misturas, ela consiste no método que a gente vai estar utilizando para separar as substâncias presentes naquela mistura. Aí vai existir métodos para separar misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Então, primeiramente, vamos estar falando aí sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas. A gente pode estar falando, primeiramente, da catação. Esse método ele é baseado na diferença de tamanho e de aspecto do material que compõe a mistura. Por exemplo, a gente pode estar falando do feijão tendo algumas pedras. A gente consegue pegar as pedras que tem no feijão e separá-las, certo? Então, esse é o método de catação. Peneiração também é um método bastante simples.
que ele é baseado na diferença de granulação, ou seja, na diferença de tamanho do material que compõe aquela mistura. Tá joia, turma? Então, a gente pode estar citando como exemplo areia e pedras, uma mistura tendo areia e pedras. Com uma peneira, a gente consegue separar as pedras da areia, ok? Depois, dissolução fracionada. A dissolução fracionada, pessoal, é um método que ele é baseado na diferença de solubilidade e ele muitas vezes é utilizado para separar misturas sólidas. Por exemplo, a gente pode estar falando aqui de um exemplo de uma mistura de NaCl e areia. NaCl, lembrando que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma mistura de sal de cozinha com areia, a gente coloca ali água e a gente vai conseguir solubilizar esse cloreto de sódio e vai sobrar a areia sem estar solubilizando. Tá joia? E uma coisa interessante da gente estar falando sobre a dissolução fracionada é que é um método que não é definitivo, certo? Ele não consegue separar totalmente essas misturas. Dessa maneira, vai ser preciso utilizar outro método de separação ainda. Tá joia? Filtração. Filtração ela é baseada na diferença de tamanho das partículas. Por exemplo, a gente pode estar pensando aí na preparação do café. A gente coa o café com um filtro. Então, a gente consegue estar separando o pó do líquido. Tá joia? Então, esse é o método de filtração. Separação magnética. A separação magnética, pessoal, vai estar associada com as propriedades magnéticas do material que compõe aquela mistura. Tá joia? Pense numa mistura formada por ferro e enxofre. Como que eu faço para separar esses dois componentes? Eu vou pegar e vou aproximar um ímã dessa mistura. Ao estar aproximando um ímã dessa mistura, o ferro ele vai ser atraído pelo ímã, certo? Então vai sobrar ali apenas o enxofre. Então eu consegui separar os componentes dessa mistura. Qual método que eu utilizei? Separação magnética. Por fim, falamos da decantação. A decantação, pessoal, é um método que vai ser baseado na ação da gravidade juntamente com a diferença de densidade dos materiais que compõem a mistura. Pense no exemplo de uma mistura formada por óleo e água. Como que eu faço para separar um do outro? Simples, galera. Eu vou pegar e esperar essa mistura sofrer uma decantação. A gente viu que para ocorrer decantação vai ter a ação da gravidade juntamente com a densidade, certo? A água, por ser menos densa que o óleo, ela vai ficar no fundo do recipiente e, consequentemente, o óleo vai ficar na parte superior. Aqui, turma, tem representações para os métodos de separação de mistura que a gente acabou de falar. Por exemplo, aqui na catação do feijão. Aqui você observa que a pessoa está pegando as pedrinhas que tem ali no feijão, certo? Então, esse aqui é o método da catação. Filtração. Filtração é um processo bastante simples também, turma. Onde a gente, na maioria das vezes, vai estar utilizando um funil, certo? A gente pode estar utilizando ali, por exemplo, um papel de filtro, certo? Aí você coloca a sua mistura ali. E o que vai ficar no papel de filtro vai ser aquelas partículas maiores. Enquanto o líquido ele é filtrado aqui nesse recipiente. Depois, dissolução fracionada. Imagine que a gente tem aí uma mistura de açúcar e areia. A gente coloca ali a água, certo? Aí vai haver uma sedimentação, onde a areia ela vai ficar no fundo e na parte superior vamos ter uma mistura de água e açúcar, certo? Depois você consegue estar despejando essa mistura em outro recipiente e separando parcialmente a mistura de água e açúcar da areia. Depois você pode fazer um processo chamado sifonação, que é quando você coloca esse tubo aqui e você vai separar totalmente a areia da mistura de água e açúcar. A gente viu ainda a separação magnética, que consiste na aproximação de um ímã na mistura, certo? Por exemplo, aqui tem uma mistura de limalha de ferro com enxofre. O ferro ele vai ser atraído pelo ímã e vai sobrar aqui somente o enxofre. Tá joia? Peneiração. Peneiração também é um método simples, onde as partículas finas vão ser peneiradas, certo? E na parte superior, ó, vai ficar aquelas partículas maiores. E por fim, a gente viu ainda a decantação,
que a decantação é um método baseado na densidade juntamente com a ação da gravidade, certo, turma? Onde, por exemplo, aqui nessa mistura de água e areia, a areia, depois de um certo tempo, ela vai se sedimentar lá no fundo do teu recipiente. Como que você vai fazer para separar essa areia da água? Você pode estar fazendo a sifonação, certo? Que é esse método aqui, de colocar um tubo em formato de U na tua mistura. Ou você pode ainda pegar e despejar parte dessa água em outro recipiente, certo? Aí você separou parte da água, vai sobrar um pouco de água. Você coloca ali um cano, certo? E suga o restante da água em outro recipiente, tá joia? Então você consegue separar as substâncias que formam essa mistura. E a gente não pode deixar ainda de falar, turma, sobre outro método de separação de misturas heterogêneas, que é a centrifugação. A centrifugação é um método de separação que ele é baseado na densidade dos corpos. Imagine que a gente tenha essa mistura aqui com partículas em suspensão. A gente pega essa mistura e coloca em uma centrífuga. A centrífuga ela é um dispositivo que ela vai estar rodando com uma alta velocidade. Tá joia? Então, você coloca esse material lá, depois de um certo tempo, vai ocorrer que essas partículas que estavam em suspensão, elas vão ficar lá no fundo do teu recipiente. E vai sobrar aqui, ó, somente o líquido. Então, você conseguiu separar as substâncias que formavam essa mistura. E agora falando sobre o método de separação de misturas homogêneas. Vão ser 4, pessoal. Vamos falar aí sobre, primeiramente, a evaporação. A evaporação vai ser um método baseado na diferença acentuada da temperatura de ebulição das substâncias. A gente pode estar citando como exemplo aí uma mistura formada de sal de cozinha e água. Se você pegar essa mistura e colocar ao ar livre e esperar muito tempo, você vai observar que a água vai estar evaporando, certo? E vai sobrar ali somente o sal de cozinha. Depois, destilação simples. A destilação simples vai ser um método de separação que vai ser baseado na diferença elevada na temperatura de ebulição das substâncias. A gente pode estar citando aqui também como exemplo a mistura formada por sal de cozinha e água. A gente pode estar fazendo a separação dessa mistura através do método da destilação, que já veremos melhor já já. Destilação fracionada. Destilação fracionada, pessoal, aqui tem um erro no PET de vocês, ó. Vai ser baseado na diferença pouco acentuada na temperatura de ebulição das substâncias. Ou seja, a temperatura de ebulição daquelas substâncias na mistura, pessoal, vão ser muito próximas. Então, para isso, eu vou precisar utilizar o método da destilação fracionada. Agora, falando sobre extração por solvente. A extração por solvente, pessoal, vai ser um método de separação de misturas que vai ser baseado na solubilidade das substâncias. Então, vamos ver melhor isso através de representações, através de desenhos que vocês vão entender melhor. Evaporação, eu acho que todos conseguem estar entendendo com facilidade, né, galera? Então, você pega ali a tua mistura, por exemplo, uma mistura formada de água e sal, e deixa ao ar livre. Você vai ver que depois de um certo tempo a água vai embora e restará somente o sal. Aqui, turma, tem um sistema para realização da destilação simples. Observem como que é realizada essa destilação simples. A gente vai ter ali uma mistura, a gente vai submeter essa mistura a um aquecimento. Aquela substância que tiver a menor temperatura de ebulição, ela vai estar ebulindo. Então ela vai seguir esse caminho aqui, certo? Vai chegar aqui no condensador. No condensador vai ter água gelada. Por que vai ter água gelada? Porque o vapor que estiver subindo aqui, turma, ele vai ser condensado nesse tubo, certo? Então, ele vai virar líquido. E ele vai cair nesse recipiente aqui, que é um Erlenmeyer. O líquido ele vai ser coletado aqui. Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês, turma, é que esse líquido que está sendo coletado aqui, ele é chamado de destilado. E por que tem um termômetro na solução inicial, na nossa mistura, turma? Simples, né? Porque é preciso a gente estar medindo a temperatura. Então a gente vai aquecer até chegar à temperatura de ebulição da substância de interesse. E a gente vai estar observando isso
através do termômetro. Vocês conseguem observar alguma diferença entre o método de separação por evaporação e por destilação simples, galera? O método de separação por evaporação, ele é simples, fácil e barato. Porém, a gente perde uma substância. A gente perde, por exemplo, aí, como eu dei como exemplo, uma mistura de sal e água, a gente acaba perdendo a água. Então, muitas vezes isso não é interessante. E outra coisa que a gente pode estar falando sobre o método de evaporação é que ele é um método demorado. Então, demora para a água estar evaporando. Então, esses são os pontos negativos. E na destilação simples, isso não ocorre. É um método que ele é mais rápido e a gente não perde nenhuma das substâncias. Porém, observem que o método de destilação simples, ele exige vários equipamentos, vários aparatos ali. Então, você não consegue realizar ele em casa, você vai precisar de um laboratório. Tá joia? Agora falando sobre destilação fracionada e extração por solvente. Vamos primeiramente falar sobre destilação fracionada. Esse é o método de separação, pessoal, quando a gente vai ter líquidos com temperatura de ebulição muito próximas. Para realizar a destilação fracionada, turma, você vai precisar seguir mais ou menos esse esquema aqui, onde você vai precisar ter uma coluna de fracionamento. O que é essa coluna de fracionamento? Vai ser uma coluna, turma, que vai ser cheia de bolinhas. Essas bolinhas, elas vão dificultar a subida do vapor. Então, você vai ter ali uma mistura onde vai ter substâncias que vão ter temperatura de ebulição muito próximas. Você vai aquecer essa mistura, os vapores das duas substâncias vão estar subindo. Porém, quem vai conseguir subir por toda essa coluna de fracionamento vai ser aquela substância que vai ter o menor ponto de ebulição, visto que quem tem o menor ponto de ebulição tem a menor densidade de vapor. Certo, turma? Então, quem tiver o menor ponto de ebulição vai entrar aqui nesse tubo, vai ser condensado ali no condensador, que vai ter também água fria, certo? E essa substância ela vai ser coletada aqui em um Erlenmeyer ou em um Becher. Esse método de separação, pessoal, de destilação fracionada, ele é bastante utilizado na separação das misturas que compõem o petróleo. Depois, extração por solvente. A extração por solvente, pessoal, vai consistir em um método onde a gente vai ter uma mistura e a gente vai colocar nessa mistura um extratante. O que esse extratante vai fazer? Esse extratante ele vai promover uma separação de fases na sua mistura. Esse extratante ele vai solubilizar um dos componentes da mistura. Dessa maneira, vai haver uma separação de fases e você vai separar essas fases através de um filtro separador. Então, por exemplo, aqui houve a formação de uma fase orgânica e de uma fase aquosa. Então, turma, para realizar isso é preciso ter esse funil separador que é esse equipamento. Esse equipamento ele vai ter aqui uma torneira que vai permitir você abrir ela e separar a fase aquosa da fase orgânica. Aqui, turma, tem um mapa mental que resume os principais métodos de separação de misturas e apresenta ainda as suas definições, tá joia? Eu vou estar disponibilizando esse mapa para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 2 e se ficou com alguma dúvida, vocês já sabem, né? Mandem mensagem lá pelo WhatsApp que eu tirarei suas dúvidas. Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!